Lucas Bubbles vai aparecer também no nosso telão, ao lado do Lino, para a gente já começar falando de Grêmio, ele que está acompanhando o Tricolor do Felipão. Seja bem-vindo ao Troca de Passe. Que cadeira é essa de gamer, hein? Tirei uma almofadinha, viu? Boa noite, Karine. Boa noite, Pedrinho, Lino. Todo mundo está nos assistindo. Vamos falar de Grêmio, que é um confronto que tem, olha, bastante coisa pra gente falar. Não sei nem se vai dar tempo, Karine. Tá com um caderno aí? Tô com um notezinho aqui do lado. Tá tudo pronto. Notezinho é o quê? O computador mesmo ou é notezinho? Caderno? Note. Ah, já tá bom, né? Isso é chique, né? Porque se fosse eu ia ter um papel, né? A folha de ofício. Botou um GE de fundo, olha lá. Botou um GE de fundo, caprichou. O lindo nem se fala, né? Esses cenários aí, gente, só não tem nada para eu pedir hoje aqui, né? Eu sempre tô pedindo alguma coisa. Mas vamos lá, gente. Campinho do Grêmio. Vamos começar pelos campinhos, pode ser, então? Vamos ver o campinho do Grêmio, Karine, o pessoal que está nos assistindo, porque tem bastante mudanças, né? Ou menos comparando com o jogo que foi contra o Bahia. Se botar na tela para a gente ver, por exemplo, começa Gabriel Chapecó, é o titular. Aí na lateral direita, volta o Wanderson, que estava suspenso contra o Bahia. Joga Rodrigues e Jeromel, provavelmente começa ali no banco, ou talvez nem no banco. Pelo que a gente sabe, ele não se recuperou 100% do desconforto muscular que o tirou contra o Bahia. Volta o Kahneman, pancada no joelho esquerdo, está fora há mais de um mês. Rafinha improvisado na esquerda. A gente vai para o meio, tem uma formação bem interessante. Vai jogar 3 volantes com o Thiago Santos ficando mais. Lucas Silva e Matheus Villasanti, o paraguaio, vão soltar um pouquinho, mas nem tanto. No ataque, o trio que não muda muito, Douglas Costa, Borja e Alisson. Muito bem, está aí então o time do Luiz Felipe Scolari, que agora tem esse confronto com o Flamengo. Depois a gente vai trazer também números do Felipão. Ainda vai durar bastante esse papo aqui em cima de Grêmio e Flamengo. Pedrinho, eu já vi que você está preparado para falar. Inclusive já fez aquecimento antes aqui, Lino. Tem que ver ele fazendo aquecimento vocal. Vocês perderam. Não, Karine, eu acho que assim, o Felipão, dentro do que ele falou, né, desde a sua chegada, ele usou até um termo de não jogar bonito e pontuar, que ele prefere. O jogar bonito, para mim, ele está distante do que é realmente o que acontece no futebol. Acho que Flamengo e Atlético, que são as equipes mais fortes, assim, elas também não jogam bonito. Acho que elas são eficientes numa proposta mais ofensiva. O Felipão, dentro disso, ele tenta fazer alguns ajustes, né, para conseguir seus objetivos, principalmente no Campeonato Brasileiro, e devagarinho está pontuando, e eu entendo perfeitamente esse processo. Um processo muito de pressão em cima dos atletas. Não adianta você montar toda uma ideia de jogo se o jogador está pressionado e não consegue executar momentos difíceis do jogo. De repente, aquele passe que ele tem que arriscar um pouco mais. Ele não arrisca com medo de perder. Ele fez contra o Bahia, se não estiver enganado, ele botou 2 homens de beirada, se eu não estiver enganado, e botou o Douglas por trás do Borja. E aí eu fiquei satisfeito, porque assim, foi isso, né, Lino? Vocês estão concordando? Eu acho que porque ele tira um pouco a sobrecarga do Douglas Costa de fazer esse corredor pelo lado. Mas agora, já nessa plataforma que a gente viu, né, da escalação, o Douglas ele vai fazer o corredor de novo. Como ele está muito mais seguro e muito mais com um objetivo muito mais defensivo, o Douglas está tendo um desgaste muito grande nesse corredor, né? E quando você bota ele por dentro flutuando, eu acho que você aproveita mais dele, né? Mas que se tratando de um confronto contra o Flamengo, é completamente compreensível ele sustentar um meio de campo mais seguro, né? E fazer o Douglas um pouco mais na beirada. Lino, a competição é outra, quartas de final da Copa do Brasil. Mas no Brasileirão, o Grêmio, tudo bem, conseguiu uma vitória nesse final de semana, mas está remando, ainda não saiu do Z4. O quanto você acha que isso pode impactar ou até, quem sabe, motivar ainda mais, né? Porque o time vem de uma vitória. Como é que você enxerga esse duelo agora tão decisivo? O Grêmio, como disse Pedrinho, não está jogando bem. O Grêmio ainda está procurando soluções, né? E aí tem até algumas coisas bastante interessantes. O Villasanti, que estreou há 2 partidas, é esse jogador mais centralizado, é um cara técnico, é um cara que controla a bola com as 2 pernas, que tem facilidade pela esquerda, pela direita. O Campaz, que está chegando agora também, é outro reforço interessante para o Grêmio. Meia também, mas meia de arranque, de velocidade. O Pedrinho vai lembrar aquele lateral Lambretinha, aquele meia entroncadinho, aquele jogador com equilíbrio, né? Difícil de você derrubar, que consegue ter um controle espacial fora do comum, é esse Campaz, excelente jogador.
já está à disposição, mas não entra na partida de agora, deve ficar no banco, está na relação. O Ferreira também está voltando, né, de lesão, é outra boa opção para o Grêmio agora. A ideia de botar o Rafinha na lateral, mesmo você não tendo o Jeromel que está no banco agora, você tem uma estrutura de defesa que começa a se formar e o Rafinha é um cara para você realmente usar, se não for na lateral, no meio, em algum lugar, é um jogador diferenciado. Então, o Grêmio tem boas ideias. Se isso vai dar jogo ali na frente, a gente não sabe. O momento do Grêmio não é de bom futebol, é de reconstrução. Em compensação, o momento do Flamengo é totalmente o oposto do Grêmio. Eu sei que você está de olho no tricolor porque está em Porto Alegre, mas, Bubbles, por favor, também faça as honras, porque o jogo é em Porto Alegre. Então você vai falar também de Flamengo aqui pra gente. Pode passar com a gente o campinho? Vamos, bota na tela que a gente fala, não tem problema. Boa, assim que eu gosto. Aí. O Flamengo vai começar com Diego Alves, aí passando para a defesa o Isla, Gustavo Henrique, tem a dúvida do Léo Pereira e do Bruno Viana, e o Felipe Luiz na lateral esquerda. A gente avançando para o meio, praticamente uma formação que não muda muito, o Ilharão, Diego, Everton Ribeiro, aí sim tem a dúvida Arrascaeta, ou Pedro. Na frente também uma dupla que já é tradicional do Flamengo, o Bruno Henrique e o Gabigol. Bom, a gente está vendo então a provável escalação do Flamengo, um 4-4-2. E agora a gente vai falar também desse reencontro, né? Do Renato Portaluppi lá em Porto Alegre, Renato Gaúcho aqui no Rio de Janeiro. Começa pelo Lino. Primeira vez que vai enfrentar como adversário o Grêmio. Como é que você acha que vai ser esse reencontro? Pelo Flamengo, claro, é bom a gente sempre frisar. E na Arena, né? Porque no Olímpico ele tem 6 partidas, 2 empates, 2 vitórias, 2 derrotas. E aí ele tem na biografia dele a oportunidade agora de desequilibrar um desses números, né? E de finalmente enfrentar o Grêmio agora como treinador na Arena, treinador do Flamengo. Ele mesmo falou sobre isso, claro que é diferente, claro que pesa, claro que vai causar algum impacto para ele. E está longe de ser negativo, ele deve olhar para a arquibancada, deve olhar ao redor, vai reconhecer e vai reencontrar as pessoas do dia a dia dele de ainda ontem, né? Então isso tudo tem impacto, sim, mas é um desafio, é legal. Ele tem muita coisa para acertar ainda no time do Flamengo, ele está dando novos ares à equipe com os mesmos jogadores que o torcedor tem na ponta da língua, aquela distância que às vezes tem entre defesa e meio campo, o time que às vezes fica um pouco espaçado, mas é um time que recuperou a alegria, que está com vontade realmente de jogar, é um Flamengo solto. Às vezes ele fica tão solto que a gente tem a sensação que ele dá uma bagunçada. E o tempo vai dizer se o trabalho do Renato é realmente soltar os jogadores ao ponto de liberar criatividade ou soltar demais e bagunçar um pouco o time. Só com o tempo, Karine. Por falar em tempo, o tempo vai dizer, vou passar uma bola agora aqui para o Pedrinho. O Pedro não tem sido tão utilizado, e aí eu te pergunto, nesse momento da carreira do Pedro, é negócio, vale a pena para ele estar nessa situação no Flamengo, continuar no Flamengo? Karine, ele está numa grande equipe, né? Ele está numa das melhores equipes do Brasil. Eu acho que ele tem que continuar e ele tem que entrar numa resenha com o Renato, ver qual é a necessidade que o Renato precisa dentro do jogo, quando for usar os dois, para ele tentar justamente fazer isso. Eu acho que não é questão só do Pedro. Eu acho que muitas partidas e muitos momentos de alguns jogos, os dois podem jogar juntos. Eu acho que o problema não é o Gabigol e o Pedro juntos. Eu acho que o problema é você fazer um ajuste, e o Lino tocou muito bem num aspecto, que é a distância que fica entre o setor ofensivo e o meio-campo. Eu não estou comparando o trabalho, tá? Eu só estou fazendo como os processos eram diferentes. O Jorge Jesus, quando botava o time para jogar, ele determinava as funções e os setores. Isso foi o Felipe Luiz que falou. Rafinha chega na linha de fundo, entra o quarteto na área. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Isso era a ordem. Entra os 4 na área, cada um procura o seu espaço. O Ilharão faz as costas do Rafinha. Gerson fecha no rebote pelo lado direito, Felipe Luiz fecha no rebote pelo lado esquerdo. E os 2 zagueiros um passinho à frente da linha do meio de campo. O que ele fez, Karine? Ele organizou o Flamengo para quando perdesse a bola, estava pronto para fazer aquela pressão pós-perda, recuperar a bola imediatamente. Os jogadores sabem onde eles estão. Porque nesse último terço aqui, você depende muito mais da criatividade do jogador para construir do que qualquer mecanismo treinado.
Então, automaticamente, se você não tiver uma organização, quando você perde a bola, você está exposto. E o Renato, eu acho que ele dá muita liberdade, como o Lino falou. Sabe? Ele dá liberdade, se movimenta, aparece. Só que ele não está organizado quando perde a bola. E aí a gente vê um espaço, né, que pode gerar benefício para o adversário. Contra o Ceará foi isso. Então a minha maior preocupação com relação ao jogo do Flamengo é muito mais o ajuste na hora que perde a bola. E isso independe se seja Pedro e Gabigol. Né? Isso é muito mais de organização de uma forma geral, do sistema ofensivo. Eu acho que, uma pequena diferença, me alongando já, o Gabigol ele responde mais rápido a uma perda. Ele muda o comportamento mais rápido. Ele está com a bola, perdeu, ele reage mais rápido. O Pedro já é um jogador um pouco mais lento, então ele pode demorar um pouco mais a reagir, com isso facilita que o adversário saia da pressão. Muito bem, hashtag troca de passes, vocês estão aqui mandando mensagem. Eu tenho uma reclamação a fazer, Karine. Vergonha alheia. Não, quando foi o Navarro, a sirene tocou baixinha. Eu, hein? Sabe quem está de volta, né? É. Mas era ele. Mas era ele. Quem tá de... É. Sai do muro para vocês, né? Seu Sardinha, nosso diretor, assim, ó, quer me deixar surda. Vamos lá. Gestão de carreira. O que é melhor para o Pedro? Ficar ou sair do Flamengo? O Pedrinho já fez a análise dele aqui, então eu vou passar para o Lino. Lino, o Pedrinho deu a entender... Exato. É que o Sardinha aqui está me falando o seguinte, que você não chegou a falar nitidamente se vale a pena ficar ou sair. Não, vale ficar. Vale ficar? Vale ficar. Tá. Lino, você. Ele já fez uma escolha de carreira, ficar no Flamengo. Eu acho que ele fez uma péssima escolha de carreira, aceitar ir para o Flamengo nessas condições, sabendo que ele ia ser banco do Gabigol e ele não tinha como não prever isso, sabendo que ele está chegando num time completamente encaixado, que vai dar pouco espaço para ele e querendo, né, alcançar todos os sonhos que ele quer alcançar. Então, ele fez a escolha errada. Agora não, agora ele tem que assumir a escolha dele, né, levantar a cabeça, ser altivo, tocar a vida para frente, porque a escolha já está feita. E depois que a gente faz, a gente tem que assumir responsabilidade e tocar. Não é hora de recuar. Vai recuar em fim de temporada, vai negociar quando for o caso, um pouquinho mais à frente quando tiver oportunidade. Agora não, agora é só jogar, Karine. Lucas Bubbles, nome de desenho animado, né, Bubbles? Você não vai escapar também, não. Sei que você é setorista do Grêmio, você já passou ali a escalação do Flamengo, você está ligado nesse duelo, você vai cobrir esse jogo, vai estar de olho. Então, para você, o Pedro deve permanecer, é uma boa, ou vale mais a pena ele sair e seguir para outro rumo? Eu sigo muito na linha do Lino. Escolheu, tinha ciência de todas as consequências, de talvez jogar menos minutos, menos jogos. Então acho que passa também por uma escolha de carreira. Sigo na linha do Lino, já concordo totalmente. Acho que a partir do final da temporada pode se rever algumas escolhas, do tipo, dá para ter mais minutagem? Posso jogar em outra posição? Dá para modificar o esquema daqui a pouco, ter 2 esquemas para que o Pedro possa jogar num segundo esquema? Aí eu acho que parte de uma conversa entre o clube, staff, o jogador, para ver se tem essa brecha, esse caminho. Não tendo, bom, aí quem sabe no final da temporada achar um novo caminho. Mas nesse momento, acho que fica. O Max Maforte colocou aqui, o Pedro tem que ficar, a longo prazo será titular na seleção. E manda para a Júlia, que está querendo dormir aqui do meu lado. Eu a amo muito, ele te ama muito, tá, Júlia? Então, enfim, é um recado para o Max, né? Que tá do teu lado, tá? Esse aí tá devendo, hein? Tá do teu lado. A Sirene deve estar acordada com a menina, né? A Júlia não tá mais quase dormindo. Bom, vamos seguir aqui, aproveitar que o Bubbles está com a gente e vamos passar os números do Felipão, que tem um aproveitamento muito bom, alto, inclusive.